toda a história, não só a história passada, mas também com o futuro. Na eternidade vamos celebrar o que hoje decidir, na eternidade nós vamos nos lembrar do que aconteceu, não faltará razões do nosso coração estar imensamente feliz. Quando falo um dos maiores eventos da história, obviamente não estou me referindo nessa comparação a nenhum evento humano, passageiro, terreno, secundário. Estamos falando dos grandes feitos de Deus. Então, se nós comparamos, por exemplo, o Natal, a crucificação e a ressurreição, são eventos que ficam muito difíceis da gente dizer qual desses teria sido o mais importante de toda a história. Na verdade, os três estão completamente interligados, devem ser imensamente, profundamente celebrados por nós, pelo nosso coração. Afinal, dentro de alguns instantes, nós vamos ler o texto de João, capítulo 21, mas antes da gente prosseguir, eu queria perguntar se você sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, está perto de você. Se você não sabe o nome, prazer, querida. Prazer. Fala, Ruth. Fala, Eugenie. Ó, gente, Tim também é bom. Tim também é para perguntar. Não é para perguntar, não é só Tim, é todo mundo. Então vamos fazer a oração e a gente prossegue. Jesus, obrigado pelo que celebramos hoje, pela tua presença entre nós, porque sabemos que o Senhor está vivo. Nesse momento, nosso pedido é que mais uma vez, Senhor, vem falar com a gente. Amém. Pedimos assim e agradecemos no nome do Senhor. Amém. Celebre tão grande feito, a libertação do Egito, celebre tão grande feito por todas as gerações. Irmãos, isso é a Páscoa. Isso se deu aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Eu arredondei a data para ficar fácil de você guardar. Percebe? Nós estamos falando de que época mais ou menos? 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 antes de Cristo. Portanto, os judeus já haviam celebrado essa festa pelo menos 1.500 vezes até que Jesus veio ao mundo, até que Jesus apareceu. Jesus entrou na nossa história e certamente não foi por acaso que Jesus foi crucificado e morto precisamente em uma dessas festas. Lucas capítulo 22, versículos 7 e 8 relata: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Finalmente chegou o momento de celebrar a grande, a derradeira, a Páscoa final em que Jesus iria se entregar. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição de Páscoa. Mas, irmãos, como o pastor Marcão explicou na quinta-feira, nesse momento Jesus está reunido com seus discípulos. E como eles comemoram essa Páscoa? Eles comemoram com pão e com vinho. Esse pão é o meu corpo partido por amor a vocês. Isso é como um momento de celebração da Páscoa. Isto é o meu sangue que será derramado em favor de vocês. Eles estão celebrando a Páscoa. Mas, e o cordeiro que Deus determinou que deveria ser morto e fazer parte essencial da refeição, nesse momento da celebração, nesse momento da festa? Nessa Páscoa, depois de 1.500 celebrações, nessa Páscoa, agora o cordeiro é Jesus Cristo. Agora o cordeiro é Jesus que dentro de algumas horas iria se entregar, se sacrificar a nosso favor. Nos anos anteriores, aqui, 2022, 2021, 2020, nos anos anteriores, nós abordamos a importância da ressurreição.
os argumentos incontestáveis que provam a ressurreição de Jesus, o impacto da ressurreição na vida dos cristãos. E hoje me veio ao coração abordar de uma outra forma esse assunto, a ressurreição de Jesus e o que ela nos ensina sobre a vida por vir. E eu queria ler então o texto de João, capítulo 21, a partir do versículo 4. Apenas contextualizando, enquanto você abre a sua Bíblia, essa já seria a terceira, irmãos, essa já seria a terceira vez em que Jesus se manifesta a seus discípulos após a ressurreição. No entanto, veja o que o texto diz, versículo 4, João 21, 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Você pode dizer amém? Amém. A Escritura Sagrada, santa, perfeita, indissolúvel, eterna, foi por alguns instantes rompida. E Jesus ficou absolutamente só na cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas culpas. Toda essa angústia do Monte das Oliveiras era: como eu vou conseguir atravessar alguns momentos, que sejam alguns momentos breves, em que essa comunhão com o Pai estará rompida. Foi isso que gerou tamanha angústia, tão grande aflição e tamanho horror. Já ele por vir. João, se você quiser ler a sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 19. Eu vou ler do 19 ao 21. Essa passagem de João 20, ela relata a primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos reunidos após a ressurreição. Alguns já tinham visto, mas o momento em que os discípulos estão reunidos e que Jesus se manifesta e fala com eles, é a primeira vez que nós leremos nesse relato. Eles estão com medo dos judeus por causa dos acontecimentos das últimas horas dos últimos dias. No entanto, não estão apenas com medo dos judeus, eles também estão imensamente inseguros a respeito de como será o reencontro deles com Jesus. Afinal, apesar de eles terem jurado fidelidade eterna, defender o Senhor com a própria vida, todos haviam fugido acovardados. E agora, a expectativa deles, em geral, é: como será esse reencontro? Eles tinham medo de levar, no mínimo, uma terrível repreensão, mas eles ponderavam em seus corações que de fato havia uma possibilidade de Jesus repudiá-los de uma vez por todas. Afinal, vocês andaram comigo por 3 anos, eu dediquei toda a minha vida, todo esse período aí, integralmente, para ensinar vocês, amar vocês, ter poder para vocês realizaram
milagres em meu nome. Quando eu mais precisei de vocês, vocês dormiram e depois fugiram combatados. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmãos, não restará nenhum trauma, nenhuma amargura, nenhuma falta de perdão, nenhuma baixa estima, não restará mais nenhum sentimento nocivo em nossos corações. Tudo será refeito. O nosso corpo físico será incorruptível, mas a nossa natureza, o nosso coração, nossa alma também serão. Não mais voltaremos a pecar contra o Senhor, não mais nos envergonharemos, não mais entristeceremos do nosso Deus. Segunda aplicação: mas todo aquele, independente da sua vida, todo aquele que vem por Jesus, esse chega ao Pai, esse estará lá, esse vai estar diante de Deus e vai adorá-lo para todo sempre. Então, resulte nessa certeza. Se os seus queridos partiram dessa terra em Cristo, então um dia, mais breve do que imaginamos, estaremos reencontrando eles com imensa, profunda alegria em nossos corações. Terceira aplicação: hoje você não precisa mais temer o futuro, estar inseguro ao respeito do que vai acontecer amanhã, depois da manhã, no meio da semana, no ano que vem. Você não precisa mais viver apreensivo. É o Senhor quem tem cuidado de nós. Aquele que poderia se levantar contra nós e não haveria que nos defendesse é o Senhor. Mas agora, a paz com Deus, ela foi estabelecida por meio do sacrifício de Jesus. Então, irmãos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Dito isso, irmão, que acontecimento surpreendente. Quando todos achavam que o inferno tinha triunfado, que o mundo havia vencido, que o Messias havia sido derrotado, então ele ressurge com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Meu Deus, que maravilha! Ficamos como os discípulos naquele primeiro momento. Parecia algo esplêndido demais, Senhor, magnífico demais para ser verdade. Mas à medida em que o conhecemos, andamos com o Senhor, constatamos que a realidade com Deus supera os nossos melhores sonhos. Bendito e louvado seja o Senhor. Ansiamos por esse dia em que seremos transformados, em que receberemos corpos incorruptíveis, em que nossa natureza não será mais inclinada para o mal, jamais voltaremos a pecar, nos envergonhar, jamais iremos entristecer nosso Deus, e nossas almas experimentarão a abundância de alegria e de paz. Amém. Vamos rever os nossos queridos e vamos nos alegrar e exultar na tua presença juntos para todos sempre. Louvamos teu nome, Senhor, porque pela cruz de Cristo temos paz com Deus, temos o perdão dos nossos pecados e por sua ressurreição temos segurança na esperança que tudo que nos foi prometido será cumprido. Amém. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Amém.